Fala aí, galerinha, tudo bem? Eu vou mostrar agora para vocês a fórmula da soma infinita, né? Na verdade, essa formulinha eu já havia demonstrado em sala, tá bom? Eu vou só revisar aqui, né, o conceito dela e vou resolver um probleminha da lista, que é o número 14, tá bom? Bom, essa soma finita, ela é uma soma que você está somando sempre a partir do primeiro termo, tá certo? Então, quando você diz soma de 10 termos, significa que é a soma dos 10 primeiros termos, tá? Ela tem essa definiçãozinha aí. Então, a gente chama ela de soma finita dos n primeiros termos da PG, tá bom? Então, n primeiros termos quer dizer, então, que se o n é igual a 2, então são os 2 primeiros, o n igual a 3 são os 3 primeiros, né? Ó, essa sigla SN aqui, ó, o n é o número de termos que eu quero somar. Então, por exemplo, se o problema pede para você calcular soma S3, S3 é uma sigla para você somar os 3 primeiros termos da PG. Então, seria o A1 mais o A2 mais o A3. Então, o significado é esse, tá? SN, o N quer dizer a quantidade de termos que eu vou somar partindo do primeiro, tá bom? E essa fórmula dá o resultado da soma direto. Para usar essa formulinha aqui, para calcular a soma, você sempre precisará ter em mãos o A1, quem é ele? Primeiro termo, a razão, tá certo? O N, ele é o mesmo que aparece aqui, ó. Eu destaquei ele porque ele funciona igual uma função, né? Ó. O valor que eu substituo aqui é o que entra lá na fórmula. Soma de 3 termos, então esse N eu trocaria por 3 aqui. Ele sempre vai acompanhar o resultado, tá bom? Menos 1 dividido por razão, de novo, menos 1. Então eu preciso só do A1, da razão e da quantidade de termos, tá? Na lista, eu coloquei aqui um probleminha. Essa formulinha aqui, ó, desculpa, ela tem só uma condição de existência, né? Ó. Como aqui embaixo da fração, né, no denominador, eu tenho o valor razão menos 1, Q menos 1, tem uma condição de existência, né? Um denominador nunca pode ser igual a zero. Então a gente coloca então que o denominador tem que ser sempre um número diferente de zero. Por quê? Existe uma regra, né? É mais que uma regra, é um mandamento da matemática, né? É o primeiro, é o jamais dividirás por zero, tá certo? Não existe divisão por zero. E eu chego aqui então simplificando, ó, que o Q não pode valer 1. Tá certo? Por que o Q não pode valer 1? Porque o 1 é o número que anula aqui embaixo. Ó. 1 menos 1 dá 0. Existe divisão por 0? Não. Então isso a gente aprende em aula de equação algébrica, né? Que quando tem letra no denominador, sempre você tem que fazer essa chamada condição de existência. Tá ok? Uma PG também de razão 1 seria uma PG constante. E aí calcular a soma não é difícil, né? É só pegar o valor, né, de cada termo vezes a quantidade de termos que você quer calcular. Tá certo? Entenderam? Não? Tudo bem, então. Segue o jogo. Ó. A soma do problema 14 é dada por 2 elevado à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima, tá indo de 1 em 1. Ó. Tec-tec. Repare que ela não é infinita, porque depois do tec-tec ela vai para o 2 à 11ª e 2 à 12ª. Tá certo? Então ela tem fim. Esse tec-tec é só para simbolizar que vai continuar crescente. Ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os expoentes. É uma PG isso? É uma PG, né? Se você tem um primeiro termo, 2 à quinta, e um segundo termo, 2 à sexta, e assim sucessivamente, a razão aqui é 2, né? Ó. Como que eu descubro? Divide, né, para você achar a razão. O A2 pelo A1, tá? Qualquer termo dividido pelo anterior é a razão. Se você dividir 2 à sexta por 2 à quinta, você vai chegar, né, conserva a base da potência e subtrai os expoentes. 6 menos 5, 1. Dá 2, né? Que é verdade, né? Você tem o primeiro termo 2 à quinta, multiplica por 2, soma os expoentes, 2 à sexta, e assim sucessivamente. Tá certo? Então eu vou pagar aqui, ó. Se não lembrar depois, pausa lá
anteriormente e anota como que eu calculei a razão. Mas, ó, isso é uma PG, então isso aqui é PG, tá? Finita. Como que eu sei que é finita? Porque ela tem fim. Ela é PG finita, onde o primeiro termo dela é o 2/5, a razão dela é 2, e eu quero calcular a soma de todos os termos. O que está faltando para mim aplicar nessa fórmula, ó, é o n, porque o A1 eu tenho, a razão eu tenho, eu preciso saber quantos termos tem aqui. De 5 até 12, se você não sabe quantos termos tem, meu, vai na raça, cara. Se vira. Ó, você tem o 2/5, então, ó, 2/5 é o primeiro termo. 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12. Então você tem 8 termos, tá bom? 8 termos. Como que você poderia descobrir isso? Tem um truque para quando você tem números consecutivos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quantos números tem aqui? De 1 até 5, todo mundo sabe que é 5. Mas vamos supor que eu retiro aqui, ó, essa minha contagem não começa do 1. Ó. Tá indo do 3 até o 7. Ó. Do 3 ao 7, você já não faz de cabeça tão rápido. Mas se eles são sucessivos, tem um truque. Ó. Pega o último menos o primeiro, 7 menos 3, e soma 1. Tá, professor, eu nunca vou lembrar disso. Tá, é o truque, tá bom? 7 tira 3 dá 4, mais 1, 5. Então, o que eu tô falando? Ó, que essa sequência tem 5 termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica só como uma dica aí, uma curiosidade, tá bom? Vai na raça, meu amigo. Se você não entendeu o que eu tô falando, vai na raça, tá bom? Como é que fica isso aqui, então? Ó? 12 menos 5 daria 7. Mais 1, 8. Que é o número que eu mostrei de termos fazendo na raça ali, contando no dedinho, né? 8 termos, tá bom? 8 termos. Se eu quero calcular a soma desses 8 termos, jogo aqui na fórmula, ela vai ficar assim, ó, S8. S8 é a sigla para a soma dos 8 primeiros termos. Então tá indo do primeiro até o oitavo. O que diz a fórmula? Vou substituir. A1, 2/5, vezes, entre parênteses, que é a razão, 2. Elevado a n. N é um número de termos, ó, no caso 8. Lembra aqui, ó, se aqui é S8, aqui fica 8. Menos 1. Tudo dividido por razão, que é 2, menos 1. Embaixo, ó, ficou fácil. 2 menos 1 é 1, então denominador não precisa mais ficar colocando, tá? O que sobrou então? Ó? Essa soma é S8, que é igual 2/5 vezes 2/8 menos 1. Aqui, se você quiser finalizar, dá um valor aqui, né? Como um número racional, você vai fazer da seguinte forma. 2/5 você vai resolver. É o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Dá 32. Lá dentro, você tem que primeiro resolver 2/8, tá? 2/8 é 256, ok? Resolvo o primeiro parênteses, ó. Então vai ficar aqui 32 vezes 256 menos 1 dá 255. E aqui é só finalizar, né? 32 vezes 255. Vamos lá no cantinho da vergonha, ó. Coloca um menor embaixo. 2 vezes 5 costumava dar 10. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com aquele 1, 5. Embaixo, 3 vezes 5, 15. Vai subir 1. 3 vezes 5, 15. Com aquele 1, 16. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com aquele 1, 7. Isso dá 0, 6, 11. Sobe 1. 8.160, tá? Então, se você resolvesse cada uma dessas potências e depois somasse os resultados, o valor obtido ali que você ia chegar ia ser 8.160, tá certo? Não acredita, meu amigo? Faz a conta, só não vai errar, hein? Fica a dica. Um grande abraço, até mais.